E a notícia pode ser tão grave ao ponto de realmente você estar diante de uma doença incurável, que a morte vai ser inevitável. E às vezes tem situação que é mais difícil. Assim como eu já tive paciente no qual eu conversei com a família e pedi para passar para um outro colega, porque eu estava com dificuldade de conduzir o caso do paciente. O homem é tão medroso que ele acha assim que não vou ficar procurando doença. Ele tem medo de fazer o exame e descobrir que tem uma doença. E o câncer de próstata ele ocorre mais na periferia da glândula do que no meio da glândula. E o canal da urina ele passa exatamente no meio. Então, quando o tumor está na periferia, ele acaba não afetando o canal da urina. Grande Slam FCJJE 2025. Sábado, dia 6 de dezembro, no Ginásio Ferração, em Cachoeiro de Itapemirim. É a 10ª etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu. Você, lutador, pode fazer sua inscrição no site ilutas.com.br. E você, amante do esporte, é nosso convidado especial. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Eu espero que você tenha passado muito bem. Hoje nós vamos conversar novamente sobre saúde. É um assunto que a gente tem muito interesse de falar por aqui. E eu quero falar um pouquinho do convidado dessa noite. Ele é médico oncologista, professor na Multivix, mestre em políticas públicas e luta contra o maior inimigo dos homens, que é o câncer. Seja muito bem-vindo, Dr. José Polido. Obrigado, Anderson. Boa noite. Um prazer estar com vocês aqui no Plano 7 para a gente conversar sobre saúde do homem, saúde da mulher também, por que não, né? É sempre bom falar sobre saúde para que a gente possa fazer com que as pessoas se empoderem de informação. Informação é uma das poucas coisas que quando você mais divide, maior ela fica, né? E isso é uma maneira de empoderar a sociedade, né? Com informação. Eu também tenho uma companhia aqui na bancada, Eliomar Artvoz. Eliomar, como que está a sua saúde, Eliomar? Rapaz, vamos dizer que uns 80%. Tem uns 20% aí para cuidar? Tem. Como que tá o seu exame? Tem que diminuir a boquinha, né? Que é um negócio difícil, né, doutor? Comer é bom, né? Gordinho, zoiudo, né? É meio complicado. Pra gente começar esse papo aqui, a gente sempre começa, né, conversando um pouquinho para saber um pouco do médico ou do profissional que vem aqui, né? Então eu quero saber quem é Dr. Polido, né? Mais conhecido como Dr. Polido. Esse José eu descobri essa semana. Eu sou natural, nascido no interior do Paraná, numa cidade chamada Paranavaí, uma cidade pequena, né? Mais ou menos hoje Paranavaí está com 60, 70 mil habitantes. Filho de produtores rurais, né? De família toda envolvida com a cultura, como se diz, familiar, né? Não de grandes fazendeiros. Sou filho de uma família de 4 filhos, e desses 4 aí, né, 2 homens e 2 mulheres, eu acabei me aventurando, saindo, né, de Paranavaí, do Paraná, fui morar no Rio Grande do Sul, onde fui fazer a faculdade de medicina. O resto da minha família, todo mundo ficou em Paranavaí mesmo, e todo mundo continua no mesmo ramo, do ramo da agricultura familiar, né? Felizmente, todos bem. E eu fui para o Rio Grande do Sul, fiz faculdade numa cidade chamada Rio Grande, que é uma cidade portuária, né? Bem ao sul do Brasil. E em 1996 fui para Porto Alegre e aí morei 5 anos em Porto Alegre, onde fiz as especializações, né, de clínica médica e oncologia.
Terminadas as especializações, a gente viveu um momento que no Brasil existe uma escassez de oncologista no Brasil. E, embora tenha até hoje, naquela época era muito maior. E aí surgiram vários convites de trabalho fora do Rio Grande do Sul, ou diferentes estados, inclusive aqui. E o Espírito Santo tem uma coisa que chamou a atenção, assim, quando nós chegamos aqui, eu não conhecia o Espírito Santo, foi a primeira vez que eu vim, foi para conhecer uma proposta de trabalho. E tinha um potencial de crescimento, né, o Espírito Santo, e tinha uma característica que tinha apenas 3 oncologistas em todo o Espírito Santo, que era uma escassez total. E o Hospital Evangélico tinha recém-inaugurado um serviço de oncologia e não tinha oncologistas, né? Tinha cirurgião, radioterapeuta, mas não tinha oncologista. E aí eles fizeram o convite e a gente aceitou esse desafio de vir iniciar um serviço, né, de oncologia aqui no sul do Espírito Santo. Caramba, você lá do sul é gremista? Gremista de Porto Alegre. Sofredor? Em alguns momentos, né? Mas eu te diria que, para você que é palmeirense, que a gente já deu bastante bordoada no Palmeiras, né? Com bons títulos em cima. Inclusive, quando eu cheguei, nessa época aí de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Que foi 95, 96, 97, existia uma rixa muito grande do Grêmio e Palmeiras, porque eram os 2 times que se destacavam no cenário nacional. Eu tive a oportunidade de assistir belos confrontos lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre, né? Mas, enfim, né, nós viemos, eu e a doutora Sabina, né, que é minha esposa. A Sabina é pelotense, gaúcha, e nós saímos de lá e viemos desbravar as coisas aqui para ver o que acontecia. E como que foi essa questão da medicina? Primeiro você se apaixonou pela medicina e depois se especializou em oncologia. Como que foi isso? A medicina, assim, no meio que eu cresci, né, que é dessa agricultura rural para os meus pais, ou você era médico, advogado ou engenheiro, não tinha outra profissão assim, né, na cabeça deles assim. Então eu, quando decidi fazer faculdade, eu ia fazer medicina ou engenharia mecânica, eram as 2 opções que tinha na minha cabeça, né? A gente na roça você nem conhecia outras profissões, né? E Deus quis, assim, que realmente no primeiro vestibular que eu fiz, passei para medicina, né, na Federal de Rio Grande, e aí foi. E você passa a conhecer mesmo a medicina depois que você entra no curso. Antes disso, você tem até uma noção, mas muito periférica, né? Quando você entra no curso que você vai saber. E quando eu fui para Porto Alegre, onde eu fui fazer especialização em clínica médica, que ela é obrigatória antes da especialização de oncologia, no Hospital Conceição, onde eu fiz, que na época era o maior complexo médico da América Latina, um hospital com 1.200 leitos, e tinha serviço de oncologia. E lá a gente tinha um mês de opcional, que a gente dizia, né? E lá eu tomei a decisão de fazer o meu opcional em oncologia, porque a gente tinha um contato um pouco próximo lá e me parecia interessante. E quando eu passei pela oncologia foi onde que eu me identifiquei, né? Porque a oncologia ela é um cuidado integral do paciente e da família, né? Então é uma medicina um pouco diferente nesse sentido, no qual você não trata só o paciente, você trata a família inteira. Normalmente você conhece o paciente, o marido, a esposa, os filhos, os netos, os cachorros, você conhece a história da família inteira, né? E não é uma passagem pelo consultório, né? O paciente vai até você e normalmente ele vai ficar com você por alguns anos. O tratamento oncológico geralmente dura alguns anos, né? Mesmo os que fazem pouco tempo de tratamento, depois ficam em acompanhamento pelo menos 5 anos e tal. Então é uma especialidade diferente, no qual você realmente cria uma relação médico-paciente fortalecida, você cria uma identificação com a família, né? E essa era a parte que realmente eu sempre gostei da medicina. Parece que a oncologia ainda
ficou um pouco da medicina antiga na oncologia, né? Que é aquela medicina de família no qual o médico conhecia realmente a família como um todo, né? Algumas áreas da medicina ficou meio de passagem, né? No qual você vai lá, faz uma consulta, ou pega uma informação e seguiu em frente, nunca mais volta, nunca mais você vê o paciente, né? E na oncologia, não. Você continua se vendo. Isso estou falando mesmo, os pacientes ficam curados, eles têm as revisões, etc, né? Então a gente acaba tendo um envolvimento muito maior e isso é uma parte boa, né, da oncologia, muito boa. Mas tem, assim, uma parte muito do emocional, né? Eu, assim, tenho até uma admiração muito grande para quem atua nessa área da medicina por esse carinho também, porque tem que ter um carinho enorme para enfrentar, porque é muitos momentos emocionais, né? Você tá falando de uma doença, né, Eliomar, que é uma doença que assusta, né? Por você tá com câncer, né? É algo que realmente mexe com toda a estrutura emocional, né, doutor? Mesmo hoje, né, com tantas possibilidades que a gente tem de tratamento, e certamente se melhorou demais o resultado oncológico dos tratamentos, dar notícia é sempre um momento difícil, delicado, que exige técnica, exige uma certa habilidade, até como dar a notícia. A gente é preparado para isso, né, durante a nossa formação, porque ainda assusta, né? Até a palavra câncer, os meus assim, antepassados, eu me lembro que alguns não gostavam nem de falar a palavra, né? Falava, aquela doença e tal, não gostava nem de falar sobre Minha câncer. mãe se refere dessa forma. É isso aí. Minha mãe, ela fala aquela doença, ela não fala o nome, não. Então, e essa maneira, né, de você... Uma das maneiras de você vencer o câncer é enfrentar a doença, né? Você enfrentar o inimigo, né? E todo esse processo passa por isso, né? O inimigo a gente tem que dar nome e partir para cima dele mesmo, né? Mas isso você demora gerações para você evoluir, né? E esse enfrentamento que se tem. Até para fazer programas de rastreamento, diagnóstico precoce, né? A gente conseguiu avançar muito mais com as mulheres do que com os homens, né? O tabu ainda segura um pouco os homens, mas já melhorou muito, né? Isso melhorou ao longo dos anos. E assim, a oncologia, ela tem o lado emocional, tem que estar bem preparado, né? Então você tem que estar, na minha opinião, né, bem espiritualizado, você tem que estar fortalecido física e mentalmente, né? Porque quando você dá uma má notícia, um pouco da má notícia fica com você, né? Não tem como você dar uma má notícia, olho no olho, e você passou essa má notícia para frente e, de certa forma, não te afetou de maneira alguma. Isso não existe, né? Então, você dá uma notícia, um pouco da má notícia fica com você. Teve algum... Eu sei que todos os momentos são momentos, às vezes não, né? A maioria deles são delicados mesmo. Mas teve algum momento que foi extremamente delicado, que ficou algo na sua memória durante dias e tal? Vários, inúmeros, né? Inúmeros. É impossível, né, não ficar. E às vezes a gente tem uma notícia que a gente vai precisar dar, que você precisa se preparar. Às vezes você recebe um resultado de um exame e você precisa dar essa má notícia, e às vezes você se prepara 2, 3 dias para chamar o paciente para dar uma notícia, porque você precisa se preparar, né? Como que você emocionalmente vai conseguir passar a má notícia. Porque não é se falar, só o médico pega lá, ele dá a notícia e vai embora. Não é bem assim, né? Essa má notícia é a notícia que você não tem jeito. Já era. Essa é a má notícia, né? Não necessariamente, né? Por exemplo, assim, você falar para o paciente que ele está com câncer é uma má notícia, ponto. O câncer pode ser inicial, curável. Mas se for um que já está... Né? Mas para o paciente é uma má notícia, né? Você pode ter um tumor estágio 1, por exemplo, de mama, de próstata, 80%, 90% de chance de cura. Mas quando você diz para o paciente que está com câncer, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer quimioterapia, é uma má notícia.
E às vezes por trás disso, né, do outro lado, tem uma pessoa que pode ser jovem, que tem expectativa com a sua aparência física, que eventualmente estava planejando ter um filho, porque se casou há pouco tempo, né? Porque está preocupado se o tratamento não vai trazer esterilidade, porque se isso não vai trazer mudança da imagem corporal, como é que o marido vai passar a ver, como é que a esposa vai passar a ver o marido. Então, assim, essa é a oncologia, né? Envolve tudo isso, né? E a notícia pode ser tão grave ao ponto de realmente você estar diante de uma doença incurável, em que a morte vai ser inevitável, né? Mas isso não é privilégio, né? Não vou dizer, não acontece só na oncologia, né? Você pode, um paciente ter um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, ficou com uma sequela e chega lá a família, primeira coisa, mas vai recuperar? E a resposta pode ser não vai, né? Vai ficar acamado, sem falar, com o lado torto. É uma péssima notícia, né? Você pode ter um filho e eventualmente descobrir que o filho é diabético com 10 anos de idade. E aí, quando um endocrinologista tem que dar uma má notícia dessa, é uma notícia que vai mudar a vida para sempre, né? Você mudou para sempre, né? Não é uma mudança temporária, né? Você dá uma notícia para um paciente renal crônico que agora o rim dele realmente parou, ele vai precisar fazer hemodiálise para o resto da vida. É uma má notícia muito grande, né? Ou seja, 3 vezes por semana você vai ficar 4 horas sentado numa cadeira. Então, assim, dar uma notícia exige um preparo, uma técnica para isso, né? Você pode dar uma má notícia de uma maneira tão má que ela fique pior ainda, né? E você fica com um pouco da má notícia, né? Você dá a má notícia e fica. E às vezes tem situação que é mais difícil, né? Assim como eu já tive paciente no qual eu conversei com a família e pedi para passar para um outro colega, porque eu estava com dificuldade de conduzir o caso do paciente, porque você de alguma maneira passa a identificar o paciente com algum familiar teu, alguma pessoa que você gosta, e aí o sofrimento dele passa a ser um sofrimento tão grande para você que você não está dando conta mais daquela situação, né? Então isso já aconteceu, né? De olha, cada vez que o paciente ia consultar, terminava a consulta, estava destruído, né? Você fica lá com vontade de chorar. Você não está dando conta de lidar com aquilo tudo. Você tem que ter capacidade para reconhecer, identificar isso e também saber pedir ajuda, né? E aí dentro de um grupo, às vezes um ajuda o outro. Rapaz, esse negócio... No final do seu dia, você chega em casa, assim, cansado emocionalmente, cansado... Eu digo que a gente vive das vitórias e não das derrotas, né? Então, no final do dia, eu preciso dar boa notícia também, né? Se você passar o dia inteiro só dando uma notícia, não tem como, né? Mas a gente tem boas notícias, né? Então, é o paciente que faz um tratamento, volta com exames e está em resposta completa, critério de curabilidade. Então, são as boas notícias. E, felizmente, hoje a gente dá muita boa notícia, né? De uma maneira global, a gente tem 60%, quase 70% dos pacientes que ficam curados do tratamento oncológico, né? Então, você vive disso, você vive das boas notícias, que as más são difíceis. Aproveitando que a gente entrou mais nesse papo mais dark, né? Um papo mais negro, como que é a questão da fé? A fé, ela é fundamental, independente do que o senhor acredita, né? Eu não sei como o senhor processa a questão dessa questão de fé, mas nesse momento, com relação ao câncer, o que o senhor fala sobre a questão da fé? Bom, eu sou católico, religioso, praticante, vou na igreja, né? Eu cresci numa família cristã, numa família de ir para a igreja, né? Minha mãe era professora de comunhão, de crisma, etc. Então sempre tive esse lado espiritual muito fortalecido. E eu sinto até isso, né? Que às vezes eu chego e falo, eu estou precisando ir na igreja orar para a semana ficar melhor. Porque às vezes os pacientes precisam de oração, né? Não só para mim, mas os pacientes também. No dia a dia, a gente percebe que, diante de situações difíceis,
a fé realmente é um grande suporte para muitas famílias e muitos pacientes. E eu te confesso que às vezes é difícil imaginar quem passa por situações difíceis, e aí não é só o câncer que eu estou falando, sem fé. Deve ser muito difícil, né? E ainda assim, do ponto de vista, vamos falar um pouco de ciência, né, nesse sentido, nós temos inúmeras publicações mostrando que a fé, a religião, melhora o resultado oncológico. Então, ela melhora o resultado oncológico desde os pacientes curáveis e dos não curáveis. Então, as pessoas que têm fé e que exercitam essa fé, elas vivem melhor durante um tratamento oncológico, elas vivem mais durante um tratamento oncológico, ela tem melhores resultados oncológicos, né? Então, a fé é importante, né? A gente tem que imaginar, né, que o que pode trazer a gente para uma qualidade de vida com saúde, bem-estar, né? E às vezes perguntar o que eu faço para não ter câncer? Não, a resposta nunca vai ser uma coisa. O que eu faço para não infartar? A resposta nunca vai ser uma coisa. É um conjunto de fatores que te levam a um resultado satisfatório ou insatisfatório, né? Então, passa pela alimentação, pela atividade física, pelo controle do peso, pelo controle do estresse, pela fé. Passa por tudo isso, né? Então, quando você coloca todos esses fatores atuando a favor, os resultados melhoram. Assim como nós temos resultados que a medicina não explica. Eu tenho, né? Tem paciente que não tem explicação médica para o desfecho favorável que ele teve. É alguma outra coisa que eu não sei explicar. Doutor, quando chega um Novembro Azul, muita gente lembra do exame de próstata. Mas o senhor pode explicar o que realmente está por trás da campanha Novembro Azul? Então, a campanha Novembro Azul, ela surge, né, depois da campanha do Outubro Rosa, até pelo sucesso, né, que é a campanha do Outubro Rosa, e com o objetivo de conscientizar, principalmente as pessoas, da importância do diagnóstico precoce. Então, o câncer de próstata, ele é ainda o tumor mais incidente no homem, ou seja, é o tumor que mais frequentemente acomete o homem. E frequentemente esse tumor não dá sintomas, ele é silencioso. Ele só vai dar sintomas depois que já está numa fase avançada da doença. Então, a partir desse entendimento, né, e esse movimento não surge, né, da comunidade, né, ele não surge de nenhum órgão governamental, né, ele surge da comunidade no sentido de, olha, vamos fazer movimentos de conscientização e também de desmistificação do preconceito, né? Porque quando a gente fala de próstata, a primeira coisa que se pensa é no toque retal. E aí afugentam alguns homens por medo do exame do toque retal, né? Então, o Novembro Azul, hoje de tarde, tive uma palestra exatamente sobre isso, né? Então, o slogan, né, da nossa campanha desse ano é que o acesso é um direito e não pode ser um privilégio. Então, você precisa conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce e cuidar da sua saúde. E precisa conscientizar as pessoas que ela tem direito à saúde, né? Não é um privilégio ela ter acesso à saúde. É constitucional. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. E nós todos, como brasileiros, temos que lutar para que esses direitos sejam colocados em prática. E a gente não vai conseguir isso pressionando o médico tal, o posto tal, o hospital tal. Nós temos que pressionar para quem toma decisão de política pública, porque tudo isso é política pública. E por esse engajamento, né, que a gente tem dentro desse processo, é que tomamos a decisão até, eu estou sabendo também, de fazer mestrado em política pública, né? Porque quanto mais a gente entender o processo, mais a gente pode ajudar. Então a gente procura militar num ambiente político também. Não tenho nenhum interesse em ser candidato a nada, em
ter cargo nenhum, mas no ambiente político de municiar os políticos e cobrar dos políticos políticas públicas que realmente tragam impacto para a população. E às vezes o que falta, né, para os políticos é receber algum projeto, alguma proposta que ele realmente possa, né, levar isso adiante e isso impactar as pessoas. A gente não pode achar que eles estão lá, sabem de tudo e vão ter solução para tudo. Não tem, gente. São seres humanos igual a gente. É um negócio meio complicado, porque às vezes os políticos, né, vamos dizer, lá tá, os vereadores, eles, né, ali aprovam a lei, né, para beneficiar, né, na saúde, e só que o cumprimento aí já não é com eles, e isso não acontece. Entendeu? Lógico. Isso não acontece. Só assim, só aproveitando esse gancho e falando, né? Igual, por exemplo, né, eu tenho um filho autista. Uhum. Tá, o vereador foi lá, aprovou a lei, que todo local, supermercado, etc., que tem caixa preferencial, é obrigado a ter embalador. Uhum. E isso não ocorre. Aí vai fazer o quê? Vai colocar um fiscal plantado ali para fiscalizar? Os vereadores fizeram a lei, aprovaram a lei. Uhum. E a fiscalização agora? Então, é nisso que eu acredito, no empoderamento, né? Então, por exemplo, essa informação que você tem, provavelmente você tem porque você tem um filho autista. Mas, assim, a população em geral provavelmente não saiba dessa informação. Então, essa é uma maneira da gente empoderar a população, né? É levar a informação, porque a população tem sim que atuar como fiscal do processo, para que a cobrança gere uma ação. E uma coisa mais grave, todo mundo sabe que tem vaga para idoso e cadeirante, né? Você já viu gente que não é idoso, que não é cadeirante ocupar essas vagas? Sim. Toda hora. Sim. Né? E o que a gente não pode é normalizar e aceitar isso. A gente não pode normalizar. Então, quando a gente identifica isso, a gente tem sim que denunciar. Essas vagas elas estão para, né, cadeirante, idosos e, no caso, PCDs. Autistas, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel. E aí é um papel de cidadania. É um papel de cidadania. É um papel de cobrança. Então, quando a gente fala nessa questão de política pública, é isso, né? O que mais tem no Brasil é lei. É isso aí, né? Então, na oncologia está cheio de projetos de lei que tem data, inclusive, de implantação, passa assim, é 180 dias, passa 2 anos, não aconteceu nada, né? E aí é o momento que, às vezes, eu digo que a gente às vezes tem que dar voz a quem não tem voz, né? Porque o seu João, Dona Maria, seu Zezinho, eu sou um cara que nasci e cresci na roça. Eu sei que minha mãe, meu pai, meus pais não conseguiam ter voz para poder você ser ouvido. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter voz, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente está dando voz para muitas pessoas, né? É um momento que a gente tem, né, de fazer o coro deles, né? Fazer o canto deles chegar, fazer a voz deles chegar onde tem que chegar, né? Então a política pública tem disso, né? E é aí que entra essa questão do advocacy, que é ser o advogado dessas pessoas, representar essas pessoas, né? E fazer com que eles possam ter acesso por direito, não por privilégio. Você falou, isso é um direito, né? Sim, não um privilégio. Então, se tem que ter embalador, ok, vamos exercer a cobrança até que isso aconteça. Conhecendo o Brasil, a gente sabe que aprovou a lei hoje, amanhã não vai ter embalador. Mas se a gente exercer a cobrança, daqui de 1 mês, 2, 6, 1 ano, vai ter. Talvez não beneficie diretamente a você agora, mas se beneficiar o outro, já valeu a pena. Agora, né? Mas tem que... eu lembrei de uma cena aqui interessante, né? Que eu comecei falando um pouco alto no supermercado, o segurança de lá começou a mandar para mim abaixar meu tom de voz para parar de falar. Uhum. E todo mundo baixou a cabeça e ficou quietinho. Sendo que é meu direito. Sim. Por que os homens ainda têm tanta resistência em procurar um médico preventivo? O senhor acha que falta medo da doença ou sobra preconceito?
Não, o homem morre de medo. O homem é muito mais medroso do que a mulher, né? O homem é tão medroso que ele acha assim que eu não vou ficar procurando doença, né? A gente ouve isso com frequência, né? Ele tem medo de fazer o exame e descobrir que tem uma doença. Ele tem medo, né? Muito medo. E tem preconceito também, lógico que tem, né? Preconceito não é o meu caso, não, tá? Agora, o caso do medo, eu concordo com ele, entendeu? Preconceito, é porque eu tô com 55 anos. Não fiz o exame, só fiz o, como é que é? PSA, né? PSA. É PSA. PSA. Eu já fiz várias vezes, mas só PSA só. Então, o preconceito ele existe, né? Tanto que, e às vezes você tem que entender que isso é da sociedade e não levar o discurso no sentido, pô, deixa de ser burro, deixa de ser isso, né? Não é esse o caminho, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? Primeiro, a ciência tem caminhos para tentar resolver alguns problemas. A gente sabe que esse preconceito não é do brasileiro, é da sociedade mundial. Então, para que caminho que as coisas estão indo? Estão se tentando desenvolver testes diagnósticos para que não precise do toque retal. Já que isso é um tabu, vamos usar a ciência ao favor. Né? Eu conheço um amigo, inclusive, se eu falar, não vou falar o nome dele, que o senhor deve conhecer, ele é uma figura conhecida em Cachoeiro, né? Ele falou para mim assim, rapaz, no meu, ele é um cara inteligente, tá? Muito. Ele falou assim, não, no meu ninguém vai botar a mão, não. Não vai, não. Botar a mão que já vai enfiar o dedo, né? Não vai, não. Mas é isso aí, é real. Então, assim, está se aprendendo a usar melhor o PSA, estabelecendo pontos de corte do PSA, utilizar um exame chamado densidade de PSA, né? Usar um exame também que é a relação PSA livre PSA total. Então, quando você junta as informações, não só o valor do PSA, mas a idade do paciente, a densidade do PSA, a relação PSA livre PSA total, né? Você consegue identificar aqueles melhor, né, os pacientes no qual você pode dizer, não, você precisa fazer o toque retal, não tem opção. Você pode ficar neste momento, por enquanto, sem o toque retal. Então já tem alguns pontos de corte que a gente consegue prever com uma certa segurança quem realmente precisa e quem a gente pode poupar do exame do toque retal. E ainda assim, está se evoluindo nesse sentido. E talvez no futuro a gente faça exame de sangue apenas para rastreamento, fazendo pesquisa de DNA tumoral, que é para onde as coisas devem evoluir no futuro. Um exame que ainda é caro, pouco acessível, mas a tecnologia está rápida hoje em dia. Né? Eu vi esse amigo meu, acho que vai esperar esse esquema aí, entendeu? Então, em resumo, a gente pode dizer que o homem se preocupa em cuidar mais do carro do que a própria saúde. Sim, o homem tem mais ciúme do carro do que da sua saúde, é isso aí. O que é, de fato, câncer de próstata? E por que ele é tão silencioso? Não, a próstata é uma glândula, né? E junto com a vesícula seminal, ela tem a responsabilidade de produzir o sêmen, né? Então, ela faz parte do aparelho genital masculino, não faz parte do aparelho urinário. No entanto, a bexiga, ela fica exatamente em cima da próstata. Então, quando a gente olha anatomicamente falando, né, o homem em pé, a bexiga está em cima e a próstata está embaixo. E o canal da urina, quando ele sai da bexiga, para ele chegar no pênis, ele tem que passar pela próstata. Ele passa no meio da próstata. Então, as doenças da próstata acabam afetando a urina, né? Por quê? Porque passa lá no meio, né? Então é mais ou menos igual no Rio de Janeiro. Se você saiu do aeroporto e vai para a Barra, você vai pegar a linha amarela ou a linha vermelha, não sei bem lá, mas pega uma linha. Então assim, olha, você está no aeroporto e vai chegar na Barra, você não tem nada a ver com o que está no meio do caminho. Mas, cara, se tiver acontecendo uma guerra de facções ali no meio do caminho,
A hora que você vai passar na linha amarela, você vai ser afetado, né? Então é mais ou menos isso que acontece com a urina. A bexiga tá boa, o pênis e a glande lá tá tudo bem, mas ele tem que passar pela próstata. Quando ele passa ali, se a próstata estiver doente, vai sobrar pro xixi, pra urina. E normalmente não dá sintomas, porque nessa passagem, né, a glândula, como ela é uma próstata do formato de uma pera, mais ou menos, e o câncer de próstata ele ocorre mais na periferia da glândula do que no meio da glândula. E o canal da urina ele passa exatamente no meio. Então, enquanto o tumor está na periferia, ele acaba não afetando o canal da urina. Quando ele começa a afetar o canal da urina, ele já cresceu da periferia para o meio, já cometeu quase toda a glândula da próstata. Então, assim, esperar dar sintomas significa que o tumor já cresceu. Então, o diagnóstico precoce, aí no caso, é um divisor de águas. É isso aí. E é onde que só vai descobrir no toque. No toque e o exame do PSA. Quais são os principais fatores de risco que aumentam as chances da doença aparecer? Os fatores de risco, eles não são um apenas, né? Então, como a gente falou, tem vários fatores, né, que vão envolver a parte alimentação, a parte atividade física, a parte relação corporal de massa magra e massa gorda. Mas tem dois fatores que são bastante importantes, né? Um deles, né, é a raça negra. Quem é descendente da raça negra tem mais câncer de próstata do que quem não é. É igual a pressão alta, né? Isso tem a ver com um componente genético da raça. Assim, quem como é branco de olho azul tem mais câncer de pele e melanoma. Tem a ver com o genótipo e o fenótipo. E a história familiar, né? Então, a história familiar de câncer de próstata, né? Não é a história familiar de outros cânceres. Às vezes fala, na minha família tem um monte de câncer. É de pulmão, é de garganta, é de rim, é de fígado, não, mas nenhum de próstata. Não, não é isso. É câncer de próstata. Então, se você tiver um parente de primeiro grau, isso quase que dobra o teu risco. Se tiver 2 parentes de primeiro grau, isso vai triplica, quadruplica. Se você tiver 4, você tem 10 vezes mais risco de ter câncer de próstata do que quem não tem nenhum parente de primeiro grau. Então, hoje, ter parente de primeiro grau com câncer de próstata e ser da raça negra são fatores que, isoladamente, já indicam que você deve começar a fazer o rastreamento mais jovem, no mínimo com 45 anos. A gente está falando sobre a próstata, mas tem outros tipos de cânceres que os homens têm que ficar atentos. Quais são os? Especificamente dos homens, né? Então, o câncer de testículo, que é um tumor também exclusivamente do homem, né? E fora isso, assim, se a gente pensar no aparelho, fora do aparelho reprodutor masculino, né? Que o principal é o testículo, a próstata e o pênis, né? O câncer de pênis é igual ao câncer de vulva e de colo uterino, né? Que é relacionado ao HPV. Então, o câncer de pênis também é um problema, principalmente em regiões menos desenvolvidas, né? Então, no norte e noroeste do Brasil, em homens com mais higiene pessoal, e acaba desenvolvendo um câncer de pênis, que é na glande, que é a cabeça do pênis, e geralmente por, né, essa condição de mais higiene pessoal, uma condição socioeconômico-cultural, acabam não procurando atendimento por vergonha, e muitas vezes quando chega é porque já está numa condição difícil. Os outros tumores, né, como câncer de pulmão, câncer de intestino, etc., não existe diferença entre homem e mulher. Tem mais câncer de pulmão nos homens porque os homens fumam mais do que as mulheres, né? Tem mais câncer de esôfago que fumam mais que as mulheres. Bom, eu que sou cantor, tem alguns cantores, né, que, né, muitos deles tiveram câncer de garganta, e a maioria, esses cânceres de garganta, foi porque eles usam overdrive cantando, a voz rouca, igual o último, né, conhecido no Brasil, o Celso Blues Boy, por exemplo. Tem alguma coisa a ver você usar a voz normal com overdrive?
o principal fator para câncer na garganta continua sendo o tabaco. A maioria dos cantores acabam, hoje até mudou isso, mas acabavam frequentando ambientes que mesmo não fumante, você era um fumante passivo, né? Eu, voltando no tempo, tive muito isso de você ir para assistir um show ou eventualmente até numa casa noturna que tinha um show, você chegava em casa, numa boate, você cheirava a roupa, cheirava cigarro puro. Então você fumava a noite inteira, até que a legislação brasileira foi bastante rigorosa nisso e assertiva, né, e proibiu o tabagismo em ambiente fechado. Além disso, também era prática bastante comum ingerir álcool junto. E o álcool com o tabaco é gasolina e fogo para câncer. É uma combinação grave. Existem as doenças benignas relacionadas a isto que acometem a prega vocal dos cantores, né, que tem essa situação que você falou aí do overdrive. Então é mais comum calosidade, né, e inflamações crônicas. A inflamação crônica, em algumas situações, pode levar ao desenvolvimento de uma displasia, eventualmente até de uma neoplasia, mas não é o principal fator, está longe de ser o principal fator. Então, assim, recentemente aí nós temos um caso que que ficou conhecido, né, que é o cantor do Titãs, né? Sim. Que é o Branco Melo, né? Ele fez 2 cirurgias, né? Mas assim, o câncer dele de garganta está relacionado ao tabagismo. Sim. Né? Então, e não ao fato dele cantar e etc. Né? Então, esse é disparado o principal fator de risco, né, para a garganta. A medicina evoluiu muito. Hoje, o diagnóstico está mais preciso e o tratamento menos agressivo? Com certeza. A precisão diagnóstica mudou muito, né? E isso permite que você, ao diagnóstico, já consiga definir melhor o prognóstico. Então, quando a gente, às vezes, não tinha tanta precisão, você muitas vezes diagnosticava um caso achando que era um caso inicial, e não era, o paciente já tinha uma doença metastática, mas por falta, né, de métodos que a gente chama de estadiamento, que é para avaliar a extensão do problema, você acabava não vendo o problema do tamanho que ele era. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui em 2002, para trabalhar no Hospital Evangélico, o Hospital Evangélico possuía um raio-x e um aparelho de ultrassom para fazer o que a gente chama de exame de estadiamento. E estava começando a montar uma tomografia. Então, o recurso diagnóstico para ver uma metástase com esses recursos são ruins, muito ruins. Hoje, a gente tem tomografia, a gente tem ressonância, tem ultrassom, tem angiorressonância, ressonância com 1,5 Tesla, né? Broncoscopia, videolaparoscopia, enfim, né? Tem uma imensidão de... A inteligência artificial lá entra nesse quesito? Lógico, né? A radiologia é basicamente envolvida com a inteligência artificial, né? A radiologia deu saltos gigantes, né, do ponto de vista diagnóstico. A gente fala que as tomografias já estão vendo demais, já estão vendo até o que não... Né, vê lesões lá de 3, 4 milímetros, né? Então, antes a gente não conseguia ver uma lesão menor que 1 centímetro. Passava desapercebido, né? E a precisão diagnóstica, essa na oncologia, é de uma maneira acelerada, principalmente depois que se decifrou o DNA, né? Então, a partir dos anos 2000, no qual se conheceu realmente o DNA, e hoje a maioria das drogas elas são desenvolvidas baseadas em vias que acontecem dentro da célula do processo de proliferação, né, divisão celular. Então, é como se antigamente a gente olhasse para um motor fechado de um carro, imagina um carro, você olha para o motor fechado. E agora não, agora a gente olha o motor aberto.
né? E aí para destruir o tumor, você não precisa destruir o motor. Você pode ir lá e atuar especificamente num ponto, por exemplo, né? Você pode simplesmente ir lá aonde passa a corrente elétrica da combustão e desligar a corrente elétrica da combustão. Tá tudo certinho, só que o motor não liga, né? Então, a medicina de precisão, ela evoluiu disso, que consequentemente traz menos dano para o paciente, né? Imagina, você entrava e bom, o paciente sofria demais com as consequências do tratamento. Então, hoje os tratamentos, além de ser melhor do ponto de vista de resultado, trazem menos dano, porque você tem uma precisão muito maior, né, para atingir o seu inimigo aí, né, quem você está buscando. Agora eu vou, talvez pegue pesado para você, Leomar. Quanto ao estilo de vida, me fala um pouquinho sobre essa questão do que isso pode influenciar, o que pode prevenir com relação ao estilo de vida e ao câncer. 15 a 20% dos casos de câncer estão relacionados a fatores não mutáveis, que é uma herança hereditária que alguns têm, 15%, 20% no máximo, né? Os outros 80%, 85% é estilo de vida. E aí nós temos os grandes vilões, né? Tabagismo sozinho, né? 25%. Tô fora. Né? A mortalidade por câncer, 30% 30% dos casos de morte por câncer é tabagismo, né? Depois que vem quase ultrapassando o tabagismo, e a expectativa é que na próxima década já ultrapasse, a obesidade. Fui pro saco. A obesidade, e aí tem a obesidade, é um problema mundial, né? Não é nosso. Tanto que hoje em dia você vê muito mais campanhas publicitárias de governo para a obesidade que para tabagismo. Mas você quase não vê mais campanha de tabagismo, mas de obesidade aos montes, porque é um problema mundial. A população está ficando mais pesada, né? Então, a obesidade é gravíssimo, né? Alimentação, né? Então, o estilo de vida. E aí, quando a gente fala de alimentação, ele acompanha a obesidade, né? Então, a alimentação saudável geralmente vem acompanhada do controle do peso. A alimentação desregrada geralmente vem acompanhada de aumento do peso. E nos últimos anos teve um combate aos fast food, né? Porque alimentos de qualidade ruim, com carga calórica altíssima, base de carboidrato, etc. Né? Tô fora. Sedentarismo, né? Então, o sedentarismo, ele além de ser um fator causador, isso aí. Quem pratica atividade física, ele é um protetor, né? Assim como a alimentação. Se você se alimentar bem, ele se protege, né? E por último, os vírus. Então, 15 a 20% das causas de câncer são vírus. Quais vírus? HPV, HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, né? Então é mais ou menos assim, 20 a 25% para cada um, né, que está lá liderando o cigarro, o tabagismo, depois a obesidade, depois a parte nutricional, depois o sedentarismo e depois os vírus, né? Então, desses 85%, né, a maioria das pessoas vão se achar em algum deles. Mas eu tô na média boa. Não tá tão ruim assim também, não. A boa notícia, assim, é que esses fatores são modificáveis. E você vai modificar o dia que você tomar a decisão. Mas eu tô nessa aí. Já tô... Por exemplo, eu já não como mais 3 pães de manhã cedo, né, com ovo. Né, não tô comendo nenhum mais. Eu tô comendo uma bananinha cozida. Come o ovo. É o ovinho, a bananinha cozida. Pode comer 3 ovos de manhã e não come o pão, tá bom. Mas geralmente é 3, 4 pães, com 3, 4 ovos. E depois do almoço, um abacaxi, né, de sobremesa. Ou uma lata de pêssego. Já não tá rolando mais isso. Era com força. É comum os homens procurarem o médico
somente quando tem os sintomas? O que o senhor diria para esse homem que pensa assim? O homem brasileiro é assim, né? Uma minoria busca o cuidado da saúde quando está com saúde, se sentindo saudável, né? E aí eu não estou falando só da parte oncológica, não, estou falando da parte cardiológica também, da parte neurológica, né? Então fazer check-up faz parte do cuidado da saúde, né? Então, verificar a pressão, verificar os níveis glicêmicos, colesterol, então tem que ir no médico, não tem jeito, né? Vai no clínico geral, né? Não precisa escolher especialidade, mas tem que ir lá fazer os seus exames, ser examinado, né? Que não é só fazer exame, nem no médico pedir exame, tem que ser examinado, tem que ter ausculta cardíaca, ausculta respiratória, tem que ter exame do abdômen, exame de mamas, né, nas mulheres. O homem tem um toque retal quando tem que fazer, então tem que ser examinado, né? E fazer alguns exames preventivos. Ainda é a melhor maneira de você viver mais e envelhecer com saúde. Agora, não adianta ir no médico e não mudar o estilo de vida. O estilo de vida, né, é uma decisão. Tem uma galera que, né, escuta o médico falando, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Às vezes até inicia, né? Mas é difícil, né? A gente não está falando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Igual parar de fumar. É difícil, não consigo. É difícil. E aí a gente sempre pergunta, você já tentou quantas vezes? Tentei 2, tenta 3, tenta 4, tenta 5, tenta 10. Tu vai conseguir. Perder peso, né? Quantos de pessoas que vocês já conhecem que falam, é o efeito sanfona, perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. Porque não é fácil perder peso, né? Ele falou, ele não come assim, ele come porque gosta, né? Porque é um sofrimento ele ficar sem comer, né? Porque gosta de comer bastante ainda, né? Em quantidade. Mas tem que pensar qual a consequência que isso traz e se esse sofrimento do peso acima vale a pena, né? Será que vale a pena, né, quando você coloca na balança? Então é isso, né? Não existe vitória sem labuta, não tem essa. Agora a gente já está constatado, a gente vê que as mulheres ela têm esse cuidado maior, né, com relação à saúde. E qual é a importância das esposas, das mulheres, nesse incentivo da saúde dos maridos e tal? Historicamente, as mulheres vivem mais, né? Elas vivem mais por vários motivos, não é só um motivo. Um deles é porque elas realmente procuram cuidar da sua saúde para evitar o adoecimento, né? A vida tem esse processo, né, que a gente chama de ciclo saúde-doença, né? Então, você tem saúde até que você evolui. Então, é um ciclo saúde-doença. E a mulher procura se cuidar no ciclo antes da doença. E ela cuida também do marido, do filho. Não, isso aí é toda hora, né? De chegar lá, não, só vim porque a minha mulher me obrigou, sabe? Né? Fui fazer exame porque a minha mulher estava mexendo o saco, a mulher estava lá. Então, assim, ela exerce esse papel, eu acho até que é uma característica, né, da mulher como mãe, como protetora, como ela exercer, e ela faz muito bem esse papel, né, de cuidar dela e cuidar das pessoas que ela gosta. E isso inclui muitas vezes o próprio marido, né, incentivando e fazendo com que ele realmente cuide da saúde. O senhor citou algumas coisas, mas eu gostaria que o senhor desse ênfase, né? Existe algum check-up ideal que o homem deveria fazer anualmente para cuidar da saúde como um todo? Bom, da parte oncológica, né? Então, nós temos que fazer no mínimo, né, o rastreamento do câncer de próstata, e aí é 45 a 50 anos, dependendo de história familiar ou raça negra. Rastreamento do câncer coloretal, que começa também aos 45 anos, e é para homem e mulher, né? Com pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia, né? Melhor a colonoscopia, mas se não, pelo menos pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. A colonoscopia faz, se deu normal, repete cada 5 a 10 anos, né? A mulher, o exame
preventivo do colo uterino, mesmo ainda com a vacina do HPV, tem que fazer, porque demora um tempo para a gente erradicar. Importantíssimo, né? Quem tem filho, vacine seus filhos contra HPV. Tem que vacinar. É a única maneira da gente erradicar essa doença, né? O câncer de mama, né? Então a mulher também, a partir dos 45 anos, fazer sua mamografia, né? Anualmente, tá? E para um cuidado geral, então se a gente olhar ali, tá, nós estamos falando 45, 50, então o conselho geral é, pelo menos entre os 45 e os 50 anos, você precisa procurar um atendimento médico. Para fazer o quê? Estou com saúde, no mínimo check-up, né? Tem algumas situações que tem que ser antes, etc., mas se a gente colocar no geral, pelo menos a partir dos 45, 50 anos é o momento, né? E novamente, não é só fazer exame, tem que ser examinado, tem que ser avaliado também. O senhor acredita que o preconceito sobre o exame de próstata ainda é o maior inimigo da prevenção? Eu acho assim, não é só isso não, sabe? O homem tem um mau cuidado com a sua saúde por outras coisas também, né? O homem não vai no médico com saúde, não porque quando ele vai, se ele for lá no médico, o médico falar assim, vamos examinar a sua próstata, assim, 90% vai dizer, tá bom, né? É muito raro assim você ter um paciente e falar assim, não examina de jeito nenhum, hipótese nenhuma, etc., né? Então, o maior desafio é ele sair da zona de conforto e procurar atendimento. Você falou que não fez. Você chegar lá no urologista e falar, olha, vamos ter que examinar a sua próstata. Tá. Não. Até porque o exame de próstata dura segundos, né? Às vezes a pessoa fala assim, se eu ficar lá é minuto. Não, é segundos, né? O exame da próstata é toque. Ele tocou e você viu. Tá duro, não tá, tem caroço, não tem. Tá de consistência normal? Não tem. Não tem muito o que ficar examinando a próstata. Foi lá, examinou, acabou, né? Exame de segundos, né? Eu vou. Então, vai lá. Se eu pudesse reunir em uma frase o Novembro Azul, qual seria essa frase? Acho que a frase que talvez teria que ficar é assim, use esse monte de mensagens que você recebe, né, essa enxurrada de mensagem, para rever sua vida, né? A gente falou aqui, né, 85% do câncer é estilo de vida, não é que você foi escolhido, né? Então reavalia seu estilo de vida, olha esses 85%. Qual é o maior mito sobre o câncer de próstata que o senhor gostaria de derrubar? O mito de que é uma doença que não tem cura, né? Assim, se eu tiver câncer eu tô ferrado. Acho que esse é o maior mito que tem que derrubar. O câncer de próstata ainda é um dos mais curáveis que tem. Se a gente pegar no anograma, é um dos mais curáveis. 80, 90% de chance de cura na fase inicial. É muito curável. Mas para ser curável tem que ser inicial. Você sabe aquela assim, propaganda antiga? Baconzito vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Era antigo. Então o câncer de próstata é isso. Ele é extremamente curável se é diagnosticado no início. Mas para ser diagnosticado no início, você tem que procurar atendimento antes dele dar sintoma. Faltou uma pergunta. Pode perguntar. Sobre alimentação que ajuda na prevenção do câncer. A gente recomenda assim, que você procure olhar para o seu prato de uma maneira prática, né? Senão a gente fica falando aqui de um ou outro ingrediente específico, é difícil. E olhando para o seu prato, divide ele. E você coloca metade dele, você vai colocar leguminosas, você vai colocar lá a salada, o tomate, a alface, que a nossa cozinha brasileira é muito rica nesse sentido. A outra metade você divide em 2 de novo. Metade dela você vai colocar uma proteína, né? Então pode ser um peixe, pode ser uma carne bovina, pode ser uma carne suína, uma carne de frango, né? Se você não come carne, pode usar proteína de origem vegetal. E a outra parte você vai utilizar
para colocar o carboidrato, né? Seja o macarrão daquele dia, o arroz e o feijão, a batata, o purê, seja ele de batata ou de mandioca. Então, a ideia é você compor o seu prato, né, de maneira que ele tenha os 3 itens, né? Então, o carboidrato é importante, não é que não pode comer carboidrato, o problema é a quantidade, né? Então, você colocar ali carboidrato, proteína e as verduras aí, e legumes. E também olhar para o seu dia a dia, né? Você fala, mas não é só almoço e janta, eu tenho café da manhã, eu tenho café da tarde, né? Coloca fibra na sua dieta. Tem vários alimentos que contêm fibra que eles ajudam na flora intestinal, ajudam a regular o intestino, e isso previne câncer, né? Nós temos as castanhas, que são importantes, né? O problema de comer muita castanha é que é muito calórico, você ganha peso, mas as castanhas, né, assim como o azeite, eles têm um papel protetor, né? Então é importante a gente adicionar isso na nossa dieta, né? Então a dieta equilibrada ainda é a melhor maneira. E a nossa dieta brasileira, ela é uma dieta boa. Não precisa achar que tem que ser só dieta mediterrânea para ser uma dieta boa. A dieta mediterrânea é boa, está comprovado, né? Recentemente foi uma classificação de novo e falou que ela é a melhor do mundo, mais uma vez, né? Do ponto de vista de saúde, né? Saúde em todos os sentidos, mas a nossa também é boa, né? Desde que a gente faça esse equilíbrio. Não dá para comer 1,2 kg de carne vermelha por semana. Aí você está desequilibrando. E ainda para finalizar em relação à dieta, evitar os alimentos processados e ultraprocessados, principalmente, bem como os alimentos embutidos. Você fala, pô, mas eu nunca vou comer um embutido? Não, você vai, mas não todo dia, né? Todo dia eu tenho que comer lá meu lanche da tarde. Não, rever, né? Alimento ultraprocessado, então tudo que passa por vários processos até chegar na sua mesa é ultraprocessado, né? Então, uma bolachinha recheada que você coloca na boca e derrete, está ultraprocessada, né? Mas eu gosto de comer o biscoito de polvilho lá caseiro que a minha mãe faz. Não, isso não é ultraprocessado, né? Tá bom, né? Então é isso, é fugir de algumas armadilhas, né, que são atraentes, né? A indústria alimentícia não é boba, gente. Elas produzem alimentos que você come e dá vontade de comer outro. Produz alimento que derrete na boca, para quê? Para você nem precisar mastigar. Nem precisa nem mastigar, derrete na boca, né? Se pegar o chocolate, qual é o melhor chocolate? O que derrete na boca? O leite cheio de carboidrato. Esse é o mais gostoso de comer. Mas qual que é o mais saudável? É o amargo, com mais cacau, com pouco açúcar. Né? Dá equilíbrio. Ô, doutor, dentro da sua área, dentro da medicina, se o senhor pudesse analisar aí 10 anos atrás, hoje, e como que o senhor gostaria de estar daqui 10 anos, com a análise que o senhor faria? Você está falando da minha pessoa ou da medicina? Sua pessoa dentro da medicina. Bom, a gente já teve muitas conquistas, né? Como eu te falei, a gente chegou aqui em Cachoeiro para um serviço que estava começando, que praticamente não tinha nada, né? Hoje, o maior orgulho que eu tenho é a equipe que eu trabalho. Esse é o meu maior orgulho, assim, a maior satisfação pessoal é a equipe. Equipe médica e equipe multiprofissional, né? Hoje eu posso me orgulhar de trabalhar com uma equipe que é muito boa, né? Uma equipe que não é só boa tecnicamente, ela é boa porque gosta de gente, ela é boa porque ela se preocupa com pessoas, né? Então, por exemplo, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, essa equipe vai acordar e nós vamos ficar de 7 a 8 discutindo casos. A gente chama de tumor board. Ninguém ganha mais nem menos por isso. Eu digo que ganha muito, mas financeiramente ninguém ganha por isso, né? Mas nós vamos estar lá, reunidos, discutindo os casos. Os médicos vão parar para tomar as melhores decisões para essas pessoas que buscaram, de alguma maneira, ser cuidadas por alguém da equipe. Eu assisti até uma série, Doc,
uma nova vida, que a galera se reunia assim para discutir os casos. É isso aí. Então a gente faz isso sistematicamente, né? Então esse é, assim, acho que é a maior conquista, né? Junto com isso também veio a conquista tecnológica que o Hospital Evangélico proporcionou para a gente. Então, ele hoje tem um recurso, né, de trabalho, recurso de ferramentas de trabalho de tecnologia fantástico, né? A gente chegou aqui com cirurgia aberta, hoje nós estamos falando de cirurgia robótica, né? E a gente faz cirurgia robótica até para paciente do Sistema Único de Saúde, né? Nós estamos falando de chegar aqui com tração e hoje a gente tem uma ressonância de última geração, de um meio tetra, totalmente informatizada, né, com inteligência artificial. Então isso também é importante, né? Onde que eu me imagino daqui 10 anos? Eu imagino trabalhando dentro do Hospital do Câncer, que está em processo de construção, e que vai ser, não é uma evolução, vai ser uma revolução na oncologia no sul do estado e no estado inteiro, pode ter certeza, né? O que está para vir aí é para trazer para os próximos 20, 30 anos uma qualidade e também conforto, né, para o paciente oncológico, que acho que o paciente oncológico nem imagina ainda o que está por vir. Porque vai ser um hospital super moderno, confortável. O paciente oncológico, como a gente já falou aqui, só a notícia já é uma porrada para ele. Ele precisa, pelo menos, quando está lá, estar num ambiente que seja um ambiente confortável para ele, além de bem atendido, mas um ambiente confortável. Né? Ao longo desses anos eu aprendi assim, não existe essa de tratamento humanizado só com carinho, meu amigo. Você tem que ter uma cama boa, você tem que ter um quarto bom, um banheiro bom para tomar banho. Lá a gente é tudo humanizado. O banheiro cai nos pedaços, chuveiro que não esquenta, a cama quebra. Não, cara. Não é isso, só isso, né? Humanizar tem que ser além disso, né? Então me imagino trabalhando nesse hospital que realmente vai ser assim o ápice, né, de tudo que eu imaginei conquistar aqui. Eu imaginei muito menos que isso, muito menos, né? Então o Espírito Santo nos proporcionou, a minha doutora Sabina, muito mais do que a gente sempre imaginou, né? Acho que quando eu vim para cá eu imaginei 10% disso aqui, né? E hoje já tem tantas conquistas e certamente não foram conquistas sozinhas. Essas conquistas foram possíveis porque nós tivemos aliados para isso, né? Porque fomos muito bem acolhidos pela população capixaba, né? E isso impulsionou ideias, projetos e etc. Muito bem, nós estamos chegando, né, no finalzinho aqui, né? Quero agradecer muito o senhor, né? Peguei o contato com a doutora Sabina e aí mandei a mensagem para o senhor e imediatamente me respondeu. Muito obrigado por esse carinho, né, de atender essa atenção, muita gratidão mesmo. E foi um papo muito esclarecedor. Para a gente finalizar mesmo, realmente, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aqui de esperança, né? Ou aquele que tem um medo, né, de repente estar fazendo o seu exame, né, que procure fazer o seu exame. Aquele recado final aí do Novembro Azul. O primeiro recado que a gente tem que dar é que nós moramos, né, num estado maravilhoso, temos uma oportunidade muito grande, né? Moramos num estado que tem praias lindas, serra linda, uma capital linda. Então, assim, sinta-se privilegiado de morar no Espírito Santo. Acho que essa é a primeira coisa, né? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Segundo, né, é que o nosso bem maior é a nossa saúde. Não tem nada melhor na vida do que a saúde. E a gente não pode se preocupar com a nossa saúde ou começar a cuidar dela só quando ela começa a escapar da gente, quando a gente começa a perder ela. Então a gente precisa se conscientizar disso, né? De rever, use o Novembro Azul para rever o seu estilo de vida, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde. Seja egoísta, pense em você, melhorar a sua saúde. E por fim, né, te convido a todos, junte-se a nós. Saúde, acesso é um direito.
não é um privilégio, é um direito que cada cidadão tem. E para a gente poder realmente fazer com que esse acesso seja igualitário e universal, a gente tem que saber fazer a pressão certa, fazer a cobrança certa, né? E eu acredito que a partir daí, né, com essa cobrança firme, forte, mais educada, correta, no ambiente certo, no local certo, a gente consegue subir a escada, porque a escada ela é de degrau em degrau, né? Para a gente chegar no topo dela, a gente tem que subir muitos degraus, né? Então fica aí essa mensagem. Doutor, brigadão, viu? Prazer. Obrigado, doutor. Prazer. Tamo junto. Mais um Plano 7, né? Mais um Plano 7. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu deixo aí um beijo do Magro. Valeu, galera. Um beijo do Gordo. Deus abençoe. Grande Slam FCJJE 2025. Sábado, dia 6 de dezembro, no Ginásio Ferração, em Cachoeiro de Itapemirim. É a 10ª etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu. Você, lutador, pode fazer sua inscrição no site ilutas.com.br. E você, amante do esporte, é nosso convidado especial.